Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos sobre os transtornos alimentares que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre a alotriofagia, ou também conhecido como o transtorno de Pica. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Você conhece alguém que come de tudo? Arroz, feijão, macarrão, parafuso, bloco, madeira, sabão. É estranho, mas existe. Alotriofagia. Já ouviu falar nessa palavra? E no transtorno alimentar Pica? Conhece alguém que tem esse tipo de transtorno? A alotriofagia, ou Pica, conhecido como um comportamento inadequado, caracterizado por um padrão de apetite e desejo por substâncias não nutritivas. A Pica normalmente não apresenta situações de risco de vida, mas por vezes pode criar complicações graves devido a esse comportamento psicogênico de um indivíduo. A palavra pica deriva da palavra em latim para nomear o pássaro mais conhecido por pega, uma espécie de ave que se alimenta do que quer que encontre pela frente. Pica significa apetite pervertido por substâncias que não são adequadas, como alimentos sem valor nutricional, como tijolos, barro, pedra, gelo e dentre outras coisas. Esse transtorno alimentar é observado mais frequentemente durante o segundo e o terceiro ano de vida e é considerado inapropriado para o desenvolvimento em crianças com mais de 18 ou 24 meses. Estudos sugerem que esse transtorno ocorre em 25 a 33% das crianças pequenas, em 20% das crianças atendidas em clínicas de saúde mental. A diminuição do transtorno ocorre mediante o aumento da idade. Também pode se entender ocasionalmente a adolescência, mas raramente é observado em adultos que não são deficientes mentais. Entre os indivíduos com deficiência intelectual, o transtorno ocorre mais frequentemente nos indivíduos com 10 ou 20 anos de idade. Os danos físicos podem incluir manifestações de ingestão tóxica, por exemplo, envenenamento por algum componente tóxico, manifestações de infecção ou infestação parasitária, problemas gastrointestinal e também dentárias. Já as manifestações gastrointestinais pode incluir problemas intestinais mecânicos, obstipação, ulcerações, perfurações e obstruções intestinais, causadas pela formação de bezoar e a ingestão de materiais indigestíveis no trato gastrointestinal. Manifestações dentárias comuns são abrasão dentária grave, abfração e perda de dentes superficiais. Apesar da etiologia do transtorno, ou seja, a causa que o origina, não ser tão clara, estudos apontam fatores sociais, culturais, psicológicos, biológicos, como, por exemplo, déficit de ferro ou zinco, e também comportamentais, como critérios importantes de serem considerados no processo diagnóstico. Na verdade, qualquer diagnóstico de transtornos mentais, sejam alimentares ou não, precisa considerar o contexto sociocultural e econômico do indivíduo, uma vez que esse é constituído por aspectos biopsicossociais. A alotriofagia também possui associação com outros transtornos mentais, dentre eles o transtorno do desenvolvimento intelectual, o autismo e a esquizofrenia. Também vale dizer que a psicopatologia em questão
só pode ser diagnosticada quando associada a outros transtornos se apresentar comportamentos alimentares graves o suficientes que demandem atenção clínica adicional. Ou seja, a ocorrência esporádica de ingestão de objetos ou substâncias, não alimentares, é claro, em pessoas com esquizofrenia, por exemplo, não caracteriza um transtorno de pica. Estudos mostram, além do próprio manual diagnóstico, que a doença também pode acometer gestantes, isso devido à redução do ferro e zinco nesse período, o que normalmente causa anemia. É comum que elas tenham desejos diversos. Portanto, só é diagnosticado o transtorno em gestantes quando a ingestão de alimentos não nutritivos, não alimentares, apresenta potenciais riscos médicos. A manifestação do transtorno é mais relatada na literatura em crianças, mas pode apresentar em adolescentes e em adultos. Dentre as consequências decorrentes, caracterizando um quadro clínico de emergência, estão a infecção e perturbação intestinais, dependendo do que foi ingerido. Quanto ao tratamento, deve ser considerados os diversos aspectos que estão atrelados no transtorno. Aspectos sociais, psicológicos, psiquiátricos, nutricionais, dentre outros. Para cada aspecto mencionado ou relacionado ao transtorno, existe um tratamento específico. Além disso, quando a ingestão de objetos ou substâncias causam lesões, existe a necessidade de um tratamento e acompanhamento médico também específico. O transtorno causa diversos prejuízos na vida do indivíduo. Do ponto de vista psicológico, só para exemplificar, o isolamento social e queixas recorrentes de problemas gastrointestinais são fatores que precisam ser investigados. Sobretudo o último, uma vez que, conforme colocado anteriormente, trata-se de um transtorno que pode estar associado a diversas outras psicopatologias. É preciso que, nesses casos, a família ou pessoas mais próximas passem a observar o indivíduo e, ao identificar anormalidades no seu comportamento alimentar, incentivá-lo a procurar ajuda profissional o quanto antes. Vale ressaltar que a ingestão de determinados objetos ou substâncias podem provocar a morte do indivíduo. Por isso se faz tão importante o diagnóstico antecipado.